vou falar sobre o F Sharp, que é uma linguagem bastante interessante. O F Sharp é uma linguagem de programação universal para escrever código sucinto, robusto e de alto desempenho. Ele possui uma estrutura de código de autodocumentação e desorganizado, e seu principal objetivo, o foco dele, está no domínio problemático. E em vez de você focar nos detalhes da programação, você faz a parte do domínio do problemático, e isso faz com que a velocidade seja um pouco maior, não compromete a velocidade no caso, e a compatibilidade dele é maior também, sendo múltiplas plataformas. Ele pode ser desenvolvido tanto em Linux, quanto em Mac, quanto em Windows. O F Sharp ele foi desenvolvido por Don Sign na Microsoft Research e posteriormente migrou para Microsoft Developer Division, e ele foi distribuído através do Visual Studio e também pela plataforma .NET. Entre as aplicações da linguagem está o uso no conjunto do ASP e do .NET, e o Knockout.js e outros frameworks para web, e também é usado para programação analítica, no caso de instituições financeiras e comércios de energia, BI e jogos também no Facebook. Ela foi criada em 2005 e o F Sharp tem o propósito de integrar a plataforma .NET, sendo orientada a objetos, construindo um ambiente ideal para a informática científica, no caso, criar funções que demandam cálculos complexos e de maior sensibilidade no resultado. E ele utiliza a inferência de tipo. Sua performance iguala a linguagens como OCaml e C++, dentre outros. Ela também teve forte influência de linguagens como C Sharp, o Haskell, o Python e o Scala, e as linguagens que eu citei anteriormente. Seu código-fonte foi publicado em 2010, então veio a público em 2010, no blog do Don Sign, sob a licença Apache 2.0, tendo seu compilador e bibliotecas disponíveis como um repositório no GitHub, e a linguagem e as ferramentas via Visual F Sharp, que é mantida pela Microsoft. Seu compilador é de código aberto, sendo mantido pela DF Sharp Software Foundation, e se baseia em lançamento de código aberto do Microsoft Visual F Sharp Team, que é uma das divisões da Microsoft responsáveis pela linguagem. As motivações para o desenvolvimento da linguagem foram que ele pode ser desenvolvido em qualquer tipo de editor de texto, então você consegue usar ele, desenvolver para ele em qualquer editor de texto simples. Ele alguns possuem um suporte mais específico para ele, que é o caso, por exemplo, do Visual F Sharp, que está incluso no Visual Studio. E com o Visual Studio é possível você criar e depurar os objetos em F Sharp. Com o Web Sharp você consegue desenvolver e manter um front-end complexo utilizando JavaScript e HTML5, em JavaScript e HTML5, utilizando F Sharp. E com o MonoDevelop, você consegue desenvolver em ambiente integrado, sendo suportado, que você consegue utilizar ele em suporte Linux, Mac e Windows. Algumas características do F Sharp, que é bastante interessante, está na programação funcional,
onde os tipos não precisam ser dados de forma explícita pelo desenvolvedor, eles são deduzidos no processo de compilação. Inclusive eu vou mostrar mais para frente aqui num exemplo, mas basicamente ele verifica qual o valor que você está atribuindo aquela variável e ele automaticamente deduz qual que é o tipo dessa variável. É utilizado o let para poder declarar essas variáveis. Ela possui programação imperativa, sendo que os valores e as variáveis são mutáveis. Possui orientação a objetos. Os objetos podem ser declarados como tipo classe, estrutura, interface, enum, etc. E possui a programação assíncrona. Você consegue programar de forma assíncrona, que você pode utilizar então para gerar fluxos de trabalhos assíncronos entre as funções. Ele possui também suporte para programação paralela, um suporte parcial, e você utiliza o paralelo presente no async e no array e o start que está presente no async. O sistema de unidades de medida, no caso ele possui sistemas de medidas dentro dele, e você consegue verificá-lo pelos números, no caso do sistema. E ele possui metaprogramação, ou seja, nele é possível você customizar a sintaxe também do seu código. Aqui está alguns exemplos que eu citei. O primeiro exemplo aqui é um exemplo simples do padrão mesmo, que sempre temos, é um clichê da programação, que no caso o lá mundo, um print normal. Nós temos aqui o Open System, que é para carregar a biblioteca dele, e aí ele tem um print fn, olá mundo, e ele vai imprimir, gerar na hora que você compila, gera a janelinha em console e exibe olá mundo. Aqui está um tipo que eu falei, que era de atribuição. No caso, aqui você está declarando um let, que é a variável x, que está recebendo 3 mais 4. No caso aqui, ele verifica que isso aqui é um tipo inteiro. Então, automaticamente x ele vai saber na hora da compilação que x é do tipo inteiro. Aqui está como as variáveis são mutáveis no caso. O let mutable é x igual a 1, então x é igual a 1 inicialmente, e ele é atribuído 3 dentro do x, então o x muda para o valor de 3 agora. Nós temos também aqui a criação de orientação a objetos, no caso a criação de uma classe aqui do tipo, como exemplo que eu coloquei de car, tipo carro aqui, ele possui o modelo e o ano, que é aqui, e aí aqui passa um constructor dele, no caso, e aí você atribui os valores para esse objeto. Nós temos aqui também a função de comparação, no caso, condicional, que é o if, no caso. Então eu estou colocando aqui let test xy, vai ficar se xy, aí ele vai retornar uma informação. No caso, se x é igual a y, tem aqui que ele faz, ele então manda um igual. Se não for, ele vai verificar, é o if, no caso é o if, é o elif na verdade. Se x é menor que y. Se for, ele vai exibir menor que y. Menor que ele, né? E o else normal, ele é maior que o y então. No caso aqui, como padrão dentro do F Sharp,
sempre que você inicia o if aqui, aí você faz a comparação, esse else aqui precisa estar presente, ele meio que é a finalização do comando. Então, mesmo que você não for passar nada como argumento, parâmetro dentro do argumento do else, ele precisa estar aqui. Temos aqui uma função, no caso, então tá vendo aqui que é bem padrão, e uma coisa bem interessante dentro aqui do F Sharp é que a gente pode perceber que a programação dele é meio que feita de forma como se fosse um texto mesmo, um texto comum, como se fosse descrevendo o que está acontecendo. No caso, esse let aqui, ele é utilizado para variáveis, para funções, então, e a sintaxe aqui é sempre de uma atribuição, que é interessante, que você vê não, nas outras linguagens, no caso, pelo igual aqui, é como se você chamasse, quando você chamasse essa função aqui, o que ele fizesse, na verdade, era fosse um resultado mesmo. Por exemplo, eu só estou atribuindo dentro de uma variável. É interessante essa forma de trabalhar. No caso aqui nós temos uma função utilizando o for, que é um looping, para mostrar o looping. Nós temos aqui então o for i igual a 1, no caso i igual a 1, ele vai até 10. E enquanto ele não for, tipo assim, enquanto ele está indo até 10, ele vai executar a função, que no caso é print i. Aqui. No caso do F Sharp, ele tem algo em comum com o C, a linguagem C, é que na hora de imprimir você precisa especificar com porcento e o tipo da variável que você está printando. No caso aqui, como é inteiro, você tem aqui o porcento %d, que é o de decimal. Se fosse float é porcento %f e por aí vai. Eu trouxe aqui também uma coisa bem interessante, que é uma função de cálculo da sequência de Fibonacci. E para ver como é simples a implementação dessa função, ela é uma função recursiva no caso aqui, e como é simples a estrutura dele dentro aqui, utilizando só um leque, rec, fib igual a fibn igual a match in with, aí ele vai verificando, fazer as verificações aqui, e aí ele vai meio que chamando o fib novamente. É bastante interessante, é um simples de desenvolver e dá pra você perceber bem, assim, você lê claramente o que está acontecendo dentro da função. As conclusões que você pode chegar através analisando a sintaxe, assim, vendo o propósito, é de que a sintaxe é dada de uma forma mais simples, então assemelhando a atribuição, no caso, como eu tinha dito, de valores em uma variável de outras linguagens. Por exemplo, eu quero x, em Java eu quero um int igual a int x é igual a 5, por exemplo. É basicamente como se a gente estivesse fazendo isso umas para tudo dentro da linguagem. E ele também, algumas outras partes dele se assemelham às carries de SQL, pela parte de descrição do que está acontecendo. É algo bem interessante. Ele parece uma estrutura bastante, um texto bastante uniforme. Então, se você começa a pegar o formato da sintaxe, como se desenvolve a sintaxe de uma função, as outras sintaxes você vai conseguindo atribuir mais facilmente, porque você vai vendo e percebendo como está mais escrito o texto. Uma outra vantagem que ele é multiplataforma, no caso, como eu tinha dito, Linux, Windows e Mac, você consegue fazer a implementação dele e o desenvolvimento. Então isso garante que a implementação que é bem versátil no caso, você consegue trabalhar em diversos ambientes
e aí não fica preso dentro de uma plataforma específica. Ele também é possível, de acordo com o que eu li na documentação disponibilizada pela Microsoft, é que ele possui a capacidade de você realizar a compilação do código através do navegador, sem necessidade de você instalar o F Sharp e o .NET no seu computador. A desvantagem dele, no caso, é que a sintaxe, assim, por ser muito diferente, ela pode ser bastante impactante, assim, por ser uma mudança brusca com os tipos de linguagem que a gente está acostumado, a forma que é estruturado o nosso código em outras linguagens, como Java, C, C++ ou o C Sharp, que são linguagens bastante utilizadas, mas ela também se assemelha bastante ao Python, no caso. Então, você consegue utilizar ela de forma mais fácil se você já tem uma experiência com Python, mas se você só tem experiência com os outros tipos de linguagem, fica mais complicadinho de entender, mas com o tempo você pega a ideia. E o uso ideal dele é para desenvolvimento de softwares voltado para análise de dados, no caso sendo utilizado por empresas onde a sensibilidade com o resultado retornado pelo algoritmo é muito grande, tais como áreas financeira e de energia, que são aqueles tipos de programa que não pode dar a diferença no resultado, não pode ser aquela diferença muito grande, já que você está trabalhando com algo muito sensível, um cliente não pode perder dinheiro, não pode ocorrer erro de medições de energia, por exemplo. Então, ela é bastante utilizada para isso, no caso, e aparentemente ela vem sendo atualizada constante, tem uma atualização tech constante para poder da plataforma